Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Yuka Yoshikawa, sou mãe de Lígia e Leonardo. Sou reprogramadora mental e tenho o canal Mães Ansiosas. Hoje eu quero compartilhar umas dicas de como fazer o seu filho se abrir com você. Sabe aquela pergunta que a gente faz normalmente quando vai buscar os filhos na escola? A gente vai e pergunta: e aí, filho, foi tudo bem na escola? Foi tudo bem, mamãe. Ah, que ótimo, né? E assim vamos, né? Tranquilos de volta para casa. E ele não fala nada, não conta como é que foi realmente, as situações que ele passou na sala de aula, no recreio, não dá detalhe nenhum. E, poxa, será que realmente foi tudo bem? É o dia dele na escola? Ou tem alguma coisa que está incomodando e ele não se sente à vontade de se abrir comigo? Yuka, às vezes eu acho que, sabe, ele está escondendo alguma coisa, alguma situação está incomodando ele não quer me contar. Ou, ele não está querendo ir para a escola, está enrolando, fazendo corpo mole. Eu vejo que alguma coisa está incomodando, só que ele não quer se abrir comigo. E aí? Como conversar de uma forma a abrir caminho para que ele se sinta à vontade de compartilhar o que ele está pensando, as experiências que ele está passando e ajudá-lo a melhorar, né, essas questões que possam estar atrapalhando a sua concentração, seu desenvolvimento nas situações aí do dia a dia. A dica principal aqui que eu quero compartilhar com vocês é sobre o rapport, tá? Eu já falei algumas vezes sobre rapport nos vídeos anteriores, tá? Mas para essa situação específica em que eu quero fazer com que, poxa, meu filho se abra comigo, ele tenha confiança de me contar as coisas, de me perguntar, e como eu posso criar essa conexão, esse elo de confiança. A primeira coisa que a gente precisa para criar essa conexão é justamente estabelecer um rapport. Não tem uma tradução do rapport, né, específica, é uma palavra de origem francesa, mas que trazendo assim para o português, talvez acho que conexão seja, né, a melhor palavra. É criar uma conexão, um relacionamento de empatia, de confiança, de respeito entre duas ou mais pessoas. Tá? E como gerar esse rapport, essa conexão num relacionamento, de forma que a outra pessoa ou as outras pessoas se sintam à vontade de se abrir, espelhando um pouco o comportamento da outra pessoa. Então, no caso dos filhos, né? Antes de perguntar, meu filho, como é que foi na escola? Foi tudo bem? E aí, às vezes, eu tô ali perguntando para ele, mas prestando atenção em outra coisa. Olhando o celular, né? Olhando ali o carro que tá passando na rua. Então, poxa, a primeira coisa, né? Quando vai falar com seu filho, principalmente assim que você encontra, sabe? Poxa, dá um abraço, se abaixe, fique na altura do seu filho, né? E fale: oi, filho, tudo bem? E preste atenção aos seus sinais, a sua fisiologia, a sua fisionomia. Por quê? Porque elas representam a maior parte, a linguagem corporal representa a maior parte da nossa comunicação, né? Então não são as palavras em si que a gente fala que vai transmitir a mensagem. 55% do impacto de uma apresentação, uma comunicação é dada pela linguagem corporal. 38% é pela sua entonação de voz.
e somente 7% se dá pelas palavras que você utiliza. Então, quando você for conversar com seu filho, primeira coisa, dê atenção plena, né? Para o que você está fazendo, claro, se for possível, né? Abaixe na altura dele, fique na altura dele, olhe nos olhos, né? E faça um leve espelhamento. Claro que tem que ser uma coisa assim bem discreta, tá, pessoal? Senão o efeito vai ser o contrário. A outra pessoa vai ficar irritada que você tá imitando tudo que ela tá fazendo. Não é assim, tá? É uma coisa assim bem discreta, bem de leve. Então, por exemplo, seu filho tá contando, por exemplo, nesse caso, tá contando como é que foi o dia, que o coleguinha dele fez isso e ele falou aquilo. E observe se como ele gesticula, né? Ele utiliza muito as mãos, como que ele faz, né? Ou ele tá sentado, tá balançando a perna. Se você estiver sentado também, né? Assim, procure movimentar um pouco a perna da forma que ele faz também, né? Ou se ele tá gesticulando assim com a mão, né? Não precisa ser toda hora, tá, pessoal? É como eu falei, é bem de leve, discretamente, e não precisa ser, né, toda hora, não. É assim, discretamente, ele faz um movimento assim com as mãos, por exemplo, né? Quando você for falar, comentar alguma coisa, né, você pode fazer também, assim, sabe? Isso inconscientemente a outra pessoa vai se sentindo mais à vontade de se abrir. Ela vai se identificando com você, né? Pelos gestos que você utiliza, que são assim similares ao dela. As palavras também, né? Se é uma pessoa muito auditiva, por exemplo, costuma falar muito assim, eu ouvi dizer, eu gritei, aquele som, aquela música, fala, né? É uma pessoa muito auditiva, então procure utilizar um pouquinho mais desse canal auditivo também, né? Procurando utilizar essas palavras relacionadas ao som. A mesma coisa se seu filho é mais assim visual, né? Mamãe, eu vi tal, um passarinho ali que fez isso e aquilo, não sei o que. Depois, eu vi que a fulana tava utilizando uma roupa assim, assim, assado. E aí procure fazer comentários utilizando o canal visual também, sabe? Aí eu vou assistir, aí eu vi também, nossa, que legal, filho, eu também vi isso. Eu também percebi, observei, né, aquela outra imagem ali, aquele filme, aquele desenho, e vai descrevendo de uma forma que você se conecte com o canal de comunicação preferencial dele, tá bom? Eu também já comentei em outro vídeo aqui um pouquinho sobre isso, se vocês quiserem se aprofundar, né? Da mesma forma o sinestésico. O sinestésico, quando ele tá conversando, ele gosta, né, de ir lá, encostar em você na hora que ele tá falando, sabe? Então, você lembra daquilo e tal, né, que eu te falei? Discretamente, num outro momento, quando você comentar alguma outra coisa, você pode fazer da mesma forma. É verdade, lembro sim, sabe? E, né, encosta assim na pessoa, da mesma forma que ela te tocou. Você vai ver que só com esses gestos, essa comunicação assim parecida um pouco, né? Ela vai se sentir mais propensa a se abrir. Por quê? Porque inconscientemente ela gostou de você. Nossa, não sei, sabe? A Yuka tem alguma coisa assim nela que me deixou muita vontade a se abrir. E essas pequenas coisas fazem diferença realmente, sabe? Experimentem, tentem, vocês vão ver que vocês vão conseguir criar uma conexão e ajudar os seus filhos, né, nessas questões do dia a dia. Ele vai se abrir mais com vocês. Outra dica também com relação ao rapport é a entonação de voz, né? Então, assim,
Se ele fala de uma forma mais devagar e você é mais acelerada, quando for se comunicar com ele, tente reduzir um pouquinho o ritmo da sua voz. Se ele fala mais alto e você muito baixo, procure aumentar um pouco o tom de voz na hora de falar, ou vice-versa, né? Se você tem um tom de voz alto e o seu filho tem um tom de voz mais baixo, quando for falar com ele, procure diminuir um pouco o volume, sabe, da sua fala. Algumas coisas são um pouco mais difíceis, mas para quem consegue, né, tem facilidade, vale a pena também praticar e fazer, que é com relação à respiração, né? Então, procure observar como é a respiração do seu filho, né? E se você conseguir acompanhando o ritmo, isso também é uma forma de rapport, né? Uma forma de você se conectar com ele, né? As expressões faciais também. Então, se ele fala muito assim, sei lá, arregalando o olho, ou arregalando um só, que é uma coisa que eu não consigo fazer, sabe? Quando você levanta só uma sobrancelha, assim, por exemplo, eu não consigo fazer. Mas, se ele fizer e você conseguir fazer também, é uma outra forma, né? A fisionomia, né? A expressão facial também ajuda. E também, né, pessoal, assim, sempre lembre, né, num ataque de birra ou chororô que o seu filho tá passando, não entre na onda e brigue já com ele de cara, sabe? Porque ele tá fazendo barulho e aí tá me irritando e eu tô nervosa, tô estressada e acaba descarregando nele esse estresse também. Calma, sabe? Respira fundo, né? Aconteceu a situação, respira fundo e aí procure verificar a situação com uma perspectiva de fora, tá? Então, assim, antes de você chegar ali gritando, e por que você tá fazendo isso? Por que você tá chorando, fazendo birra? Para já com isso. Não, calma, respira fundo, tá? E procure sair daquela situação, observar de fora, como se você tivesse levantando voo mesmo, tá ali suspensa ali no ar, olhando para baixo você mesma e o seu filho. A situação, tá? Só o fato de você sair daquele calor, daquela tensão ali e olhar por uma perspectiva terceira de fora, você já vai desassociar aquela emoção de tensão, de nervoso, de estresse que pode ter chegado ali naquele momento ao escutar o seu filho gritando, por exemplo, tá? Então, desassocie da situação, olhe por fora o que está acontecendo, faça as perguntas para entender o que está por trás daquela birra, daquele choro, sem exaltar, sem gritar, né? Não é necessário. Procure primeiro, então, fazer o rapport com seu filho. É claro que se ele está fazendo birra, você também não precisa fazer birra, mas de repente você pode imitar levemente aí uns movimentos que ele esteja fazendo. Se ele está assim com o braço cruzado, você pode chegar assim com o braço cruzado, né? Tá com o rosto fechado assim, com isso aqui franzido. Você pode fazer assim também, da mesma forma que ele está fazendo, sabe? E dificilmente ele vai continuar emburrado. Ele vai olhar para sua cara e vai começar a rir, né? Então, aí você já quebra, né, aquele estado, e depois que o seu filho se acalmar da situação, aí sim você consegue entrar para questionar, fazer as perguntas certas para entender o que está por trás, tá? Mas não adianta chegar já perguntando, brigando, nada disso. Primeira coisa, rapport, crie conexão. Quando você conseguir criar essa conexão, aí sim você vai conseguir destrinchar a situação, entender o que está por trás e propor uma solução aí em conjunto junto com o seu filho, tá bom? Espero que tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.